Olá, seja bem-vindo a mais um episódio. Eu vou responder uma das dúvidas que mais chega na minha caixinha do Instagram. Eu acho que, assim, 90 de cada 100 donos de agência querem saber como eu posso remunerar o meu time de vendas. Eu já falei dentro do Agents Valley, canal do Telegram, um pouco sobre esse tema, mas primeira coisa, você precisa entender o que motiva um vendedor. Se você não é um vendedor, se você não foi um vendedor no passado, basicamente eu entendo que existem dois pilares que desafiam o vendedor, né? que realmente motiva ele. Primeiro é o desafio. Então você tem que ter um desafio para essa pessoa, então tem que buscar algo, tem que correr atrás de algo, ele é movido à meta, ele é movido coloca ali o objeto de desejo que você tem, então a meta de vendas e tudo mais, ele quer bater a meta. O vendedor tem que ter essa gana, né, de ser desafiado. Normalmente é uma pessoa com um perfil bem agressivo, né? A gente coloca com ferramentas do DISC, por exemplo, de análise, dá para você perceber se a pessoa tem um perfil de vendas ou não. Normalmente ele tem um perfil mais agressivo e movido a metas, né? Então você pode até perguntar, qual o seu hobby? Ah, cara, eu gosto de correr, eu faço maratona, eu faço algum tipo de competição. Você vai detectar que o vendedor normalmente está ligado a algum tipo de competição ou algum tipo de comprometimento que gera algum posicionamento. Por exemplo, a pessoa gosta de kart, né? Ela compete, ela brinca de pôquer. Normalmente o vendedor está envolvido nessas paradas, né? Eu posso dizer que talvez eu tenha um resquício desse mundo. Não sei quantos aqui sabem, já vi outras pessoas que falaram que também faziam como eu fazia. Eu jogava Age of Empires um pouco no começo da mestre, jogava Age of Empires 2, eu jogava campeonato, inclusive campeonato mundial. Não era o melhor do time, mas eu jogava. Eu gostava desse espírito competitivo, gostava de jogar bola na faculdade, então gostava de ir nos campeonatos, jogar bola lá pelo nosso time, disputar, enfim. Eu gostava da visão de desafio, né? Até do hobby você se desafiar a fazer alguma coisa. Então é algo que o vendedor vai ter ali no hobby dele, no dia a dia dele, ele vai ter alguma coisa. E o segundo item, né, acho que o segundo grande pilar de um vendedor é pela recompensa. Então um vendedor tem um desafio, mas ele também quer uma recompensa. Se você botar desafio por desafio, aquele vendedor vai falar, cara, nada demais, não vou me esforçar por isso, não vale me esforçar. Então você vê muitos vendedores com essa história do poker. Por quê, né, nos dias de hoje? Porque ele quer ficar com a grana. Não é pelo fato da grana em si, é pelo fato de ganhar a grana, ter essa grana através de um desafio que ele cumpriu. Ou ainda as pessoas que fazem maratonas, né, que começam com a maratona de 5, depois uma maratona de 10, uma maratona de 15. A recompensa dela é ter uma medalha e ter a recompensa da superação, né? Então às vezes pode ser emocional ou financeiro essa recompensa para os hobbies. Agora, quando a gente entra no mundo dos negócios, obviamente a recompensa passa a ser ou uma experiência ou uma remuneração, né? Algum valor associado a algum tipo frente ao desafio, né? Então o que uma agência pode oferecer? Diferentemente de outros mercados, acho que cada mercado tem uma peculiaridade, o que gosta de oferecer ou não, mas basicamente o que a agência pode ofertar para um vendedor é receita, né? Faturamento, lucro, dividir, né, parte do bolo. Não tem uma coisa muito diferentona que você possa oferecer. Sei lá, se você fosse uma agência de turismo, você já pode colocar um pacote de turismo, já é mais fácil para você embutir. Agora, na linha da agência, você pode até falar assim, vou pagar uma viagem para tal lugar, mas não necessariamente é o que o vendedor quer. Então, por isso que normalmente eu falo que a parte da receita, dividir o bolo, é o que a agência pode oferecer. Se você vai transformar isso em alguma experiência, é outra história. Tá? Então aqui fica esse detalhe. Então a gente vai falar agora um pouco sobre a possibilidade de como que você paga isso para um vendedor. Então essa visão de pagamento eu entendo como 3 frentes possíveis, tá? Você pode fazer a primeira visão como fixo, uma segunda visão como um fixo mais um variável, ou então uma visão de 100% variável. No cenário geral, né? O que eu não recomendo para você é fazer o primeiro modelo. Um vendedor ter um salário fixo, não ter nada atrelado à performance dele, vai fazer com que essa pessoa não se sinta desafiada e ela não tenha recompensas para isso, né? Pagar um valor fixo para um vendedor é o maior erro que você pode cometer na gestão de qualquer negócio, não é só um negócio de agência não, mas se você for com qualquer empresário que tenha já uma boa experiência em vendas, tem um time de alta performance na parte de vendas, ele vai falar para você vai perguntar qual o modelo e
O único modelo dos 3 que ele vai falar que ele não pratica é um modelo fixo. No início da Mestre, o que eu errei foi colocar o pagamento como sendo um valor fixo. Eu falei assim, cara, eu não vou dividir um percentual com o vendedor, senão eu vou, sei lá, vou dar muito para ele ou pouco. Eu não sabia quanto que eu tinha que oferecer. Eu falei, eu vou pagar um valor fixo. Foi o meu maior erro. E eu pensei assim, se eu pagar um valor bom pro cara, o cara vai ficar aqui comigo e fechar um monte de negócio. Se ele não tem digamos assim, uma grande motivação por vender mais e ser recompensado mais por isso, ele não vai intensificar as vendas dele quando ele está aqui na visão do fixo, tá? Agora que a gente começa a entrar nos mais interessantes, que é o seguinte, a gente tem o fixo mais o variável. Então, o que é o tal do variável aqui? Que eu disse, é uma parte do quanto ele fecha. Tá? Então, isso aqui a gente já entendeu que é frente ao bolo, frente ao total. O que você não pode errar aqui nesse item, né? Eu já vou falar sobre a visão do variável. Você não pode errar no fixo. O fixo não pode ser grande o suficiente para saciar o vendedor. Para mim, no meu modo de ver, o vendedor tinha que ganhar um fixo, basicamente um salário mínimo. Tá? O salário mínimo, o menor salário possível para ele fixo garantido. Por quê? Porque ele vai se drivar pelo variável. Ele vai correr atrás do desafio para ter o variável para complementar o salário fixo que ele tem. Porque se eu pago um fixo que satisfaz ele, eu acabo caindo no primeiro caso. Então o variável vem como, tá vindo um extra, mas eu consigo pagar minhas contas. Eu já tive esse tipo de caso aqui, onde quando a gente foi fazer a transição de um para o outro, o fixo dessa pessoa já era muito alto. Eu não posso, pela legislação brasileira, eu não posso baixar o salário de uma pessoa. Então eu tive que fazer um fixo mais variável e aí a relação se tornou insustentável, não estava performando e a gente não teve continuidade com esse vendedor. A única saída que você vai ter vai ser acabar desligando a pessoa para refazer o valor fixo. Por isso que a entrada do vendedor, o vendedor tem que entrar possivelmente é o salário mais baixo da sua agência, o fixo. Mas o variável, ele tem que ser o potencial suficiente, e a gente já vai falar daqui a pouco, para complementar a renda. E aí a gente entra no terceiro modelo, onde todo mundo fala, Ricota, é muito mais fácil fazer 100% variável. E aí você vai cair num problema onde você tem que definir um mínimo de salário para a pessoa. Digamos que ele fechou com 0. Você não pode pagar R$0 para ele em carteira. Você tem que definir um salário para a pessoa, né? Você não pode oscilar o tempo inteiro dentro do pagamento para a pessoa frente às nossas diretrizes de trabalho, né? Mas o 100% variável, na verdade, ele é um fixo mais variável camuflado, né? Então você tem que ter um valor mínimo de fixo aqui para a pessoa e botar um variável. Então, na verdade, esse aqui, ele não existe. A melhor opção é a opção do fixo mais variável. Essa jogada aqui é o que a gente acaba praticando aqui na Agência Mestre. Aproveitando, né? Se você está acompanhando o vídeo aí e não está inscrito no canal, se inscreve aí que eu consigo ver que você não está inscrito, hein? Já dá o joinha se você gostou até aqui para eu compartilhar ainda mais coisas como essa. Porque normalmente esse tipo de conteúdo aqui só está dentro da Agência 10X, meu treinamento de gestão e vendas. Então isso aqui já estava no 10X, eu estou dando uma liberadinha, quebrando um galho, mas tem coisas, obviamente, que vão estar lá só dentro da Agência 10X. Mas vem comigo que eu vou continuar mostrando para você como é que a gente faz dentro da Mestre. Então, frente ao variável, que é o que a gente estava falando por aqui, o que eu tenho hoje na Mestre, tá? O meu modelo. Eu tenho um modelo de comissão e um modelo de bonificação. Qual que é a diferença? A comissão é frente ao valor fechado do projeto. Então, se ele fechou lá um valor de R$50 mil, estou chutando aqui um valor. Aqui vai um detalhe importante. Eu tiro os impostos em cima desse valor e aí eu aplico o valor de comissionamento que eu dou para essa pessoa, normalmente um percentual. Então aí vai de caso para caso, tá? Então se pode ser 1%, 2%, 3%, 5%. Você tem que olhar o quanto você pode pagar. E o quanto você pode pagar tem que estar na sua planilha de precificação. Se você não sabe o que é o modelo de planilha de precificação e como é que precificar, dentro da Agência 10X tem a minha planilha de precificação que está incluso esse item. Então se você não está ainda inscrito no 10X, você precisa estar na próxima turma. Vai lá, agência10x.com, deixa seu nome e seu e-mail para você ficar sabendo sobre a próxima turma. Mas enfim, o modelo de comissão vai variar de agência para agência. Varia como, né? E aí talvez é a grande pergunta. Ele tende a ser um percentual um pouco maior para projetos de ticket mais baixo. Então, quando você tem assim o valor anual do contrato é por volta de 30, 20 mil reais, você vai ter um valor de comissionamento maior para ser desafiador para o vendedor. Lembra que precisa ser desafiador e precisa ter uma recompensa que seja interessante? Então, se você botar um percentual muito pequeno, ele vai ter que fechar um monte de projetos e se não tiver esse volume, né, se você não trabalhar no volume, que é igual ao nosso caso,
que a gente tem uma meta específica por vendedor, ele não vai fechar 10 contratos no mesmo mês. Então eu tenho que pensar que se ele vai fechar 2 ou 3 contratos no mês, que esses 3 deem o variável necessário para ele complementar o fixo e seja interessante. Tá? Então no nosso caso a gente chegou num percentual baseado no ticket da agência. Então quanto maior o seu ticket, menor o percentual de comissionamento que você vai pagar. Aí você vai escolher se você vai pagar o comissionamento em uma vez só ou se você vai diluir em vários pagamentos. Isso aí é uma escolha que você tem que fazer até tributariamente, né? Junto ao seu contador, você tem que conferir como que você vai fazer esse pagamento. Mas uma vez dentro do Agência 10X eu mostro como é que eu faço o meu. E a bonificação é algo, vamos dizer assim, mais recente, né? A gente teve por muito tempo só o modelo de comissão. A bonificação é por atingimento de meta. Então assim, eu defino uma meta de faturamento que o vendedor tem que trazer. Se ele supera essa meta do mês, eu ativo uma bonificação que é um valor percentual. E a bonificação é um valor fixo. Então, quando ele passa da meta dele, então atingiu 125% da meta dele. Então, vendeu 100 mil reais. Se ele fez 130 mil reais, ele passou dos 125%, né? Então, ele estourou a meta com sobra. Eu pago um valor fixo para ele de tantos reais. Eu escolho esse valor, tá? E aí é mais uma vez, é um variável para complementar o fixo. O que eu quero com isso? Eu quero estimular que as pessoas não fiquem só batendo a meta, né? O valorzinho que está ali colocado para ele. Eu quero que ele estoure a meta, tipo, passe 200, 300%. Aí a gente dá um incremento de fixo. Então a gente tem faixas desse valor fixo de passou de 100 até 115, eu acho que é isso, de 115 a 130 e acima de 130. Alguma coisa, a gente tem 3 faixas. Acima de 130 é um valor fixo e aí se for 200, 300, 400, 500%, não importa, ele vai receber sempre o mesmo valor fixo. Mas o estímulo aqui é que a pessoa passe da meta de trabalho. Então, muito cuidado na hora que você for calcular o variável, principalmente aqui no percentual e no fixo, isso tem que estar dentro da sua planilha de precificação e lembrar muito que isso aqui também, tá, gente, tem que olhar o quanto você lucra, porque às vezes tem gente que resolve pagar, o cara fechou um valor de 100 mil reais, eu vou pagar 5 mil para ele, mas o teu erro tá que isso é o valor faturado, não é o valor que você lucra, ou seja, que põe no bolso da agência. Então, possivelmente, você vai olhar na sua planilha de precificação, num projeto de 100 mil reais, você lucra, sei lá, 10. Aí você fala, eu vou pagar 5 pro vendedor, porque 5 tá bom, né? 5%. Cara, às vezes você não mal tá lucrando em cima do projeto, né? Você tá dando a maior parte do lucro pro vendedor. Então, tem que tomar bastante cuidado, porque o percentual que você vai acabar pagando aqui, ele tem que ser bem olhado frente ao lucro, porque se ele não tiver harmônico ali com lucro, né? Se ele não estiver bem alinhado com lucro, você vai ter um sério problema. E aí o último item que, mais uma vez, estou economizando algumas horas de sono, porque você ia errar, e eu tô sendo legal, tô liberando uma parada que eu falo dentro da Agência 10X, mas que você tem que fazer aqui. E Cota, quando é que eu pago para o vendedor? É quando ele recebe o ok da pessoa que vai comprar dele? Quando que é? No nosso caso aqui, é só quando o contrato está assinado, ou seja, existiu o compromisso do cliente e a gente recebeu a primeira parcela do cliente. Por que a gente fala e recebeu a primeira parcela? Porque tem casos onde a gente já viu vendedores que adoram assinar contrato, mas na hora de cair o dinheiro no bolso da agência, ele não resolve a parada. Então, a gente criou a nossa política, tem um contrato com cada vendedor, né, listando essas condições, e a gente fala, só será pago esse valor frente ao recebimento da primeira parcela. Isso mostra, né, entrou o dinheiro no meu bolso, eu pago para você. Aí no final do mês eu pago para você. Beleza? Então esses aqui são os ingredientes de como remunerar um time de vendas. Tem mais coisas que você vai poder conferir dentro do Agência 10X se você for aluno, como o contrato com o time de vendas, como quais percentuais que eu pratico, quais detalhes ainda mais do formato de pagamento, se eu faço, como é que eu faço esse pagamento propriamente dito com a contabilidade. Então tudo isso está dentro do Agência 10X e não cabe no espaço nesse vídeo que eu estou disponibilizando aqui no YouTube, mas já é um bom começo para você, se você for delegar, né, e começar a entregar o comercial para outras pessoas, ter uma visão de que o vendedor ele precisa de um estímulo no variável, vai te ajudar bastante. E lembrar que o variável ele não pode matar o seu lucro, tá? Com muito cuidado nisso, que às vezes a pessoa pensa no percentual, mas não faz conta. Muito cuidado na hora de você pensar nesse percentual aqui, porque ele pode matar o crescimento
da sua agência, beleza? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Mais uma vez, se você não está inscrito no canal, se inscreve aí, dá o joinha, porque eu compartilhei bastante coisa. Se você tiver qualquer dúvida, coloca aqui nos comentários, vai ser um prazer te ouvir. Às vezes é um desabafo, às vezes é uma pergunta, às vezes é só compartilhar como você vem fazendo, às vezes se seu modelo for diferente do nosso, tá tudo bem, é só compartilhar aí que a galera vai interagir, tá bom? Um forte abraço e a gente se vê na próxima oportunidade.